Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Nós temos que entender de uma vez por todas a forma que é empregada para que as pessoas que aí se encontram mentindo, que se encontram envolvendo pessoas, até mesmo admiradores, e vão ganhando adeptos a cada dia. É preciso compreender que eles usam conceito básico chamado família, chamado emprego, chamado saúde, chamado segurança, chamado educação. Eles usam esses conceitos que é uma forma universal que todos os brasileiros precisam, pretendem e querem que isso seja praticado. O problema é o caráter dessas pessoas que não se adequa às condições da prática justiça, prática moral, prática convencional, prática família, que tem como base a educação do filho, o filho, o mercado ao trabalho, para que haja ordem e progresso. Essa classe também tem esse conceito. Quando falamos conceito básico ou conceitos primários, são, por exemplo, família. Família. Família, pai, mãe, filho. Pai e mãe trabalham para dar educação aos filhos ou ao filho que possa chegar à universidade. Pai, mãe e filhos. Pai bandido, mãe bandida, filho bandido. Conceitos. Conceito família, família. Só que as ideias que essa aqui pratica é inadequada para a palavra família. Essas pessoas que aí se encontram julgam-se no direito de dar início ao conceito família sem nos preocuparmos ou sem se preocupar com as práticas e tenta de todas as formas basear nisto como princípio básico para que todos possam praticar. E nesses atos, às vezes as pessoas tiram um conceito que todos nós erramos. Sim, erramos, mas nós temos um conceito de prática, nós temos uma moralidade, um cumprimento, nós temos, suprimos as nossas necessidades da forma legal, esse supre as necessidades de uma forma legal. Isso não quer dizer que não seja família, família criminosa, família não criminosa. E essas pessoas partem desse princípio, desse nascituro. Essas pessoas são chamados zigotos do crime. São filhos que vão proliferar, eles vão para as universidades, chega lá e eles não vão estudar. Por quê? Porque os pais não ensinaram a fazer a coisa correta. Os pais ensinaram a fazer a coisa correta. Daí nasce o interesse dessas pessoas, que essas pessoas vão ter identidade CPF, título de eleitor. Esses também vão ter, só que esses vão ter um conceito de identificar os seus representantes. Esses também vão ter o direito de representar, de identificar os seus representantes de uma forma que esses representantes possam lhe conceder o direito de viver uma vida pregressa, destrutiva, errada, fora da lei. Esses, por vias, vão escolher as pessoas que possam trabalhar de forma democrática, que possam trazer benefício para essas também, sem conceito. Essas não, vão fazer grupos que possam ter os seus interesses cumpridos, concretizados. E essas pessoas não vão querer que essas pessoas possam usufruir dos mesmos direitos, ou que essas possam dar a essas pessoas o direito de elas influir aquilo que essas pessoas possam dar. Primeiro, porque essas pessoas não vão querer. E segundo, porque essas pessoas não vão se adequar aos princípios dessas daqui. Mas, quando falamos sobre grandes organizações, por exemplo, repúblicas, Congresso, Câmara Alta, Câmara Baixa, Executivo, e falamos sobre Justiça, STF, a maioria das pessoas, e tem jornalistas que partem desse pressuposto de que família não tem como envolver a sua prática, só simplesmente família. E quando fala sobre família, simplesmente fala família. As pessoas que estão aqui, que se possível não tiver entendimento, vai compreender que ela está falando de um modo geral, ou de uma área generalizada. Quando se fala sobre membros do Supremo Tribunal Federal, não se fala do Supremo Tribunal Federal, se fala sobre o quê? Sobre membros do Supremo Tribunal Federal. Quando se fala sobre Câmara,
Não se fala de Câmara. A Câmara vai ficar lá. Vai falar sobre quem? Os deputados que lá se encontram. Então a gente vê que os conceitos, elas partem de pequenos, nascituro, e essa se expande de forma a esbanjar a sua locação, a sua colocação de convencimento de que a maioria das pessoas que aqui estão e tem um conhecimento, tem uma classificação, tem uma desenvoltura de saber o que está certo e o que é errado, sem ofender a instituição, as pessoas que outrora, que se encontram hoje na mídia, e que são muitos, elas falam sobre, estão ofendendo o Supremo Tribunal Federal. O que, na verdade, nós estamos falando daquele conceito básico, família. Famílias e família. A família que pratica fora da lei e a família que pratica dentro da lei. Então, esses princípios de comunicação em massa faz com que você venha compreender, e muitos que estão nesse conceito aqui, entenda que essas pessoas querem destruir o Supremo Tribunal Federal, destruir Executivo, destruir Câmara. O que, na verdade, o cidadão em si, por ter dado a essas pessoas o direito de ser representado e de acordo com os termos da Constituição, elas são obrigadas a prestarem o seu serviço a essas pessoas. E essas pessoas que se encontram da base direita sabem muito bem as necessidades dessas outras pessoas. Só que essas pessoas aqui não têm conhecimento da necessidade dessa, porque a necessidade dessa não são as suas necessidades. Daí a gente encontra as dificuldades das pessoas compreenderem o que está acontecendo no Brasil. Então é preciso que as pessoas sejam cortadas. Essas pessoas que estão sempre dando um alimento negativo para essas pessoas. Para essas outras pessoas, esses alimentos não servem, porque essas pessoas sabem muito bem que não servem. Tanto é que julga essas pessoas como se elas fossem as pessoas maléficas, perversas, que querem destruir as instituições. Ou que, na verdade, são essas pessoas que, ao ir para as ruas, elas enfrentam polícia, quebram patrimônio público, patrimônio privado, essas agridem e de forma violenta as pessoas, e essas pessoas classificam essas outras pessoas aqui como pessoas rudes, pessoas nazistas, fascistas, e sem saber sequer o significado disso, que são informantes ou são informados através da faculdade Google. Porque nunca leram, não sabem os seus princípios que estão destruindo. E essas pessoas que se encontram com esse grau de inteligência, porque o seu grau só é um lado, eles não podem ter esse lado. Tanto é que eles ignoram o conceito prática família e conceito prática família de bem e de mal, ou do mal. Então eles ignoram esse conceito. E esse conceito eles não entendem. Só entendem que é preciso ter família, que a prática da família pode ser desenvolvida da melhor maneira possível, que cada um pensa como quer, pratique o que quer, sem que possa entender que estão dentro de uma sociedade e que essa sociedade está estabelecida sob conceito constitucional e sobre os direitos que temos que respeitar. É aí que vem a história do poder. Precisam fazer o quê? Enganar. Enganar. E muitas dessas pessoas são eleitas e muitas vezes dessas pessoas desse lado conseguem o seu direito a essas pessoas, acreditando que essas pessoas vão dar a toda a nação o que eles estão falando sobre o conceito básico, segurança, educação, saúde. E o que na verdade, chegando aos poderes, eles vão conceder o direito que as pessoas possam se achegar à máquina, esses vão trabalhar, esses vão pagar os impostos, essas pessoas aqui vão servir de degrau, porque elas não vão estudar, essas não vão se informar, essas vão se formar, essa família vai presa, essa família não vai presa. Então, mesmo assim, existem jornalistas, existem pessoas que usam os conceitos básicos família para defender grandes instituições que não têm, não podem, nem vão compreender que é a prática e nunca a Constituição, ou a forma constituída de família e família.
Agora, para entender melhor essa prática, digamos que uma família criminosa mora nessa casa, uma bela casa. Essa família vende essa casa para uma família de bem. Essa família de bem que vai para essa casa criminosa, eles vão ser criminosos? É claro que não vão ser criminosos. Essa família do mal, criminosa, pai, mãe, filho, são tudo de ruim, vai para a casa de uma família de bem, que vendeu para essas famílias. Essa família criminosa, elas vão transformar em uma família de bem? Não. Então a gente vê que são pessoas que têm e que estão dentro de um nascitoro que pode ser mudado de acordo com o que essas pessoas estão ouvindo, se elas vierem o quê? Se educar. Elas vão ter desenvolvimento, tem a ver com conhecimento, e essas pessoas vão começar a enxergar o tempo que estavam o quê? Enganadas. Tanto é que a gente vê artistas que eram fiéis depositários da ideologia comunista e se recuperaram. Por quê? Porque descobriram a mentira, descobriram a farsa e que não houve os meios para que essas pessoas pudessem o quê? Crescer, a não ser trazer miséria, dor, sofrimento e a desgraça para uma nação. Tanto é que o mundo rejeita esse processo e somente aqui a gente encontra uma leva de pessoas que ainda acredita nessa infelicidade, o qual sabemos muito bem que não vai levar a lugar nenhum. Então, é preciso que essa democracia ela tenha que ser respeitada, de modo que a família criminosa ela tem que ser presa, sem que possa alterar o quê? A casa. A casa não vai ser um nascituro de criminoso porque é uma casa. São comportamentos e vantagens que dão a essas pessoas e a facilidade para que elas possam o quê? Ser criminosas. O nascituro é simplesmente um local. Não faz efeito nenhum para que essas pessoas possam mudar de casa, que não tenha nenhum efeito de transformação de caráter, a não ser que a pessoa tome conhecimento e se liberte. É para isso que a verdade serve, para libertar as pessoas da escravidão. Um abraço a todos.